Olá, pessoal! Então, estamos aqui hoje para receber a professora Ilaidiane Oliveira e ela vai estar falando sobre a importância dos estudos métricos da informação nos tempos de pandemia, né? Então, vamos esperar a professora Ilaidiane. Enquanto isso, sejam bem-vindos, Diego, todos vocês que forem entrando aí, vamos aguardar, né? Eliana, seja bem-vinda, Eliana. Que nós tenhamos hoje uma boa prosa. Vocês podem deixar nos seus comentários para a professora Ilaidiane, né? Que ela já tem algumas perguntas que o pessoal enviou, mas vocês podem também estar deixando as perguntas de vocês, os comentários. Serão todos bem-vindos, que aqui é uma prosa. Vamos esperar os minutinhos dela aí. Emanuela, é isso? Emanuela, né? Melo. Seja bem-vinda, tá, Emanuela? Professora Fátima, que alegria ter a senhora aqui. Seja bem-vinda. Nossa, mas como é bom ver a senhora. Muito bom mesmo. Muita gente boa. É tão bom, gente. Nossa, esse contato, assim, nesse tempo de isolamento e podermos estar próximos mesmo estando longe, isso é muito bom. Que carinho. Que bom. Professora Ilaidiane deve estar chegando logo, logo. Yara Maia, tudo bem, Yara? Deixa eu ver aqui. Obrigada, professora. Muito obrigada. Yara, a gente tem que tentar, né, conversar, porque senão, nessa época assim, a gente fica muito ruim, né? Então, temos que tentar fazer algo para conversarmos, né, para prosearmos sobre alguma coisa. Deixa eu me chamar a professora Ilaidiane. Vamos esperar a conexão. Boa noite! Fala, Linda! Seja bem-vinda. obrigada, Keila. Eu ia falar assim, na década de 90, quando a gente falava em conexões, aí pensava só em cano, né? Que eram as conexões de cano. Hoje em dia a gente fala em conexão, o termo se expande, né? E muito, né? Como muitos textos mudaram o sentido. Nossa. É verdade, mas é muito bom. Muita gente, olha, nós estamos aqui com a professora Fátima, ela está aqui te prestigiando, tá? Ela já deu o oi dela aqui. Professora Fátima, saudades dela. Pois é, também tem muitas saudades dela, tem muita gente boa aí que já começaram a nos cumprimentar e dar boa noite, né? E estamos aqui para ter esse dedo de prosa com a professora Ilaidiane Oliveira, e ela vai estar falando sobre essa importância dos estudos métricos, né? Nesse tempo de pandemia, de que forma que esses estudos métricos podem contribuir, né? A gente vai entender isso aí. Né? Muitas pessoas fizeram perguntas, pessoas que não têm muita compreensão do que é estudos métricos, mas vocês irão, né, a partir de agora, poder com essa fala, dessa prosa, dessa professora maravilhosa, querida aqui por nós, compreender um pouquinho, né? Não é tudo, porque é complexo, mas pelo menos um pouquinho do que são esses estudos métricos. Eu vou estar apresentando a professora Ilaidiane, enquanto isso ela vai, né, vendo quem está entrando, conversando com esse povo maravilhoso aí. Ó, tem a Emanuela Melo, é sua amiga? Tá te dando... Ela, um beijão, Manu. Cham... Eliana, boa noite. Chamou de lá e de amigo. Dando aqui boa noite para todo mundo. Isso. Então, a professora Ilaidiane Oliveira, ela é doutora de Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharela em Biblioteconomia pela mesma universidade e realiza pesquisas voltadas para os estudos métricos da informação, direcionadas para a comunicação científica, da ciência da informação e da saúde.
Atua nos grupos de pesquisa e informação na sociedade contemporânea, laboratório de pesquisa em informação antirracistas e sujeitos informacionais na biblioteconomia e ciência da informação, ALAI, e do grupo de pesquisa Ciência, Dados, Redes e Metrias. Coordenadora dos projetos de pesquisa Rastreando Epidemias na Web e o comportamento informacional da sociedade nas mídias sociais. Professora adjunta na Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás, em colaboração técnica com o Departamento de Ciência da Informação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ministrando disciplinas do curso de Biblioteconomia na área de Tecnologia da Informação e da Organização e Tratamento da Informação. Mais uma vez, bem-vinda, linda, maravilhosa, tenho um carinho enorme por essa mulher, uma admiração incrível. E para mim, assim, é um motivo de alegria ter você aqui, aí lá do Rio Grande do Norte. Gente, mas tá longe, tá pertinho. Eu que agradeço, fiquei muito feliz quando aquele entrou em contato, me chamando para a gente prosear um pouquinho sobre estudos métricos, um tema que está sendo bastante discutido. E para mim está sendo uma grande alegria poder estar compartilhando um pouco desse conhecimento com você e com todos que estão, todas que estão aqui presentes. Isso. Então, professora, você terá de 20 a 30 minutos para estar expondo, né, sobre essa temática. Algumas pessoas já nos enviaram perguntas durante o dia, mas depois, vocês que já estão aqui conosco, pode sugar dessa professora, tá? Deixa o seu comentário, pode deixando suas dúvidas, que nós tentaremos aqui, de alguma forma, né, comentar sobre o que você está expondo, tá? E eu vou desativar os comentários e depois a gente volta novamente, tá bom? Fique à vontade. Tá, ok. Então tá. Quando a Keila me chamou para falar um pouquinho sobre estudos métricos, né? Eu já vinha falando algumas vezes sobre estudos métricos em outras lives, né? Que está sendo muita tendência a gente fazer isso atualmente. E daí eu disse, não, vamos focar alguma coisa bem direcionada para a pandemia mesmo, né? Os estudos métricos direcionados para a pandemia. E não de uma forma tão geral. Então, vamos tentar fazer uma coisa mais específica sobre a temática. E daí, para mim, a data foi maravilhosa, porque hoje começou o EBBC, que, para os que não conhecem, é o Encontro Brasileiro de Bibliometria e Centometria, um evento muito importante para os pesquisadores da área dos estudos métricos da informação. São 3 dias de evento, né, do dia 21 ao dia 23. O evento ia ocorrer em Salvador, mas daí, devido a todo esse processo de distanciamento social, está ocorrendo todo online no canal do YouTube. 7ª BBC, então quem tiver interesse, a gente ainda vai ter alguns dias discutindo sobre diversas temáticas e estão todos e todas convidados a integrar e conhecer um pouco mais sobre os estudos métricos da informação. Então tá, vamos começar aqui falando sobre o que viria a ser esses estudos métricos. Muita gente questiona, professora, o que viria a ser estudos métricos? É só uma metria, a gente só faz cálculo, como que é isso? Bem, os estudos métricos, ele é focado em utilizar ferramentas e indicadores para quantificar a comunicação científica. E através dessa quantificação, a gente consegue fazer uma análise da ciência em determinados aspectos para conseguir nortear determinados elementos que permeiam essa comunicação científica e, consequentemente, interferem na ciência também. Então, assim, quando a gente fala dos estudos métricos, há uma grande amplitude sobre as formas, né? Os primeiros estudos métricos que surgiram foram os estudos voltados para a bibliometria, que aí data lá de 1934, lá da década de 30, mais ou menos, quando a gente começa a entender o que vem a ser estudos métricos dentro de uma biblioteca, né? Que vem com a perspectiva do Paul Otlet, que justamente entende que a ciência e a biblioteconomia, ela precisa ser quantificada as suas áreas para poder definir tanto recursos para áreas do conhecimento, como para a gente compreender quais são as áreas que estão progredindo em relação a essa comunicação científica. Com o passar do tempo,
as formas de comunicação foram se aperfeiçoando, vieram mais periódicos online, daí surgem os estudos cientométricos, voltados para essa bibliometria, mas em aspectos mais voltados para periódicos. Depois vem a cientometria, logo em seguida vem a infometria, que é quando surgem as bases de dados e a necessidade de recuperação da informação, para compreender quais são essas informações que precisam ser recuperadas. Logo depois a gente tem ali, lá na década de 90, mais ou menos, a inserção dos estudos webométricos, lá mais ou menos em 1997, que é quando a gente começa a trabalhar mais a questão da web, né? Surge essa web 2.0 e com ela a interação maior das pessoas com a internet e, consequentemente, demonstrando um comportamento informacional que até então a gente não conseguia analisar ele, porque esse comportamento era medido e mensurado apenas dentro da biblioteca e por meio de canais formais. Então, com a internet, tudo começa a quebrar barreiras. Os muros, eles são derrubados e a comunicação científica, ela passa a se tornar sem barreiras. Então, depois da webometria, a gente vê um cenário voltado muito para redes sociais. Surge as redes sociais Facebook, surge o Twitter, surge o YouTube, dentre tantas outras também ferramentas que foram surgindo, e essa comunicação se expandiu também para essas redes sociais. Então, a gente percebe que, de acordo com o contexto que a gente vai vivendo, a comunicação científica ela vai se aperfeiçoando e se inserindo dentro daqueles contextos também. E isso é muito importante, porque mostra que a comunicação científica ela está se expandindo, se tornando mais acessível. Isso é muito importante, porque a ciência, de uma forma geral, ela não pode ficar limitada apenas à comunicação de pares dentro de um único âmbito, mas cada vez mais ela tem que conseguir chegar ao objeto de análise, que é a sociedade. Então, se a sociedade ela é analisada para a gente poder fazer ciência e, consequentemente, trazer benefícios para essa sociedade, obviamente que a gente precisa estudar ela de uma forma mais a fundo. Tanto dar o feedback do que está sendo feito dentro das academias, que a maior parte delas é fruto de investimento da própria sociedade, como também compreender o que realmente a sociedade precisa para que a gente possa realizar essas pesquisas. E daí a gente vem em todo esse contexto e a gente percebe que a pandemia que a gente está vivenciando mostrou mais do que nunca que essa comunicação científica, ela se permeou de uma forma muito rápida. A gente conseguiu trazer todas essas discussões que antes eram feitas em periódicos e eventos científicos que a gente precisava viajar para outros estados para participar. E hoje tudo está sendo feito de forma online, obviamente não tanto com a mesma qualidade, até porque estamos iniciando um processo lento e não é fácil, principalmente para os eventos que estavam programados, já tinha todo uma didática já programada na elaboração deles, e de repente a gente viu todo esse cenário mudar e a comunicação científica mudou completamente com a pandemia. Então, a sociedade começou a participar mais da comunicação científica. Hoje a gente vê que numa live que a gente transmite, a gente não tem só aquela comunidade científica, mas a gente tem pessoas da sociedade que estão ali, estão querendo compreender e que estão querendo fazer parte daquilo ali. Isso é muito importante, porque a gente está trazendo cada vez mais a sociedade para conhecer essa ciência que estamos fazendo dentro dos muros das universidades e das instituições. Então, a gente precisa pensar nessa perspectiva. Os estudos métricos, quando a gente pensa nesse novo cenário que a gente está inserido de comunicação científica em redes sociais, os estudos métricos, eles têm tentado, né, se adaptar a essas mudanças, trazendo novas ferramentas, novos entendimentos, novos conceitos. Por exemplo, os estudos altimétricos, inicialmente ele foi muito utilizado dentro da rede social Twitter, mas numa perspectiva de analisar mais as redes sociais acadêmicas, a produção científica acadêmica.
E, de repente, a gente vê um cenário que a comunicação científica que estava ocorrendo em grande intensidade dentro do Twitter, agora ocorre dentro do Instagram. E, de repente, se expandiu para o YouTube e faz parte do Facebook. Então, é uma quebra de cenário muito forte. E os estudos métricos, eles estão tendo essa necessidade de começar a capturar todos esses dados que estão sendo disponibilizados nessas redes sociais para compreender agora como que está se dando essa nova forma de comunicação científica, né? E isso é muito importante para o cenário que a gente vive hoje. Tanto para a gente compreender o próximo, né? Que antes não era tão próximo, a gente vê que dentro da academia a gente realmente vivencia aquela comunicação entre os pares, que são pessoas do mesmo estudo, da mesma área, e que são muito limitados, né? Dificilmente esses pares se abrem para trazer mais pessoas de fora. Então, é uma discussão muito importante que está ocorrendo agora. Nessa perspectiva, a gente vê que essas discussões sobre publicações, sobre produções que estão ocorrendo, elas estão inquietando todo o cenário acadêmico. Como que você agora coloca no Lattes a questão de você publicar um conteúdo para uma live? Como quantifica isso para a sua produção? Como que a CAPES vai avaliar toda essa sua produção virtual, digital, que agora não há mais controle? Então, cada vez mais os estudos métricos, eles têm analisado essas ferramentas e refletido dentro do ciclo dos pesquisadores como que a gente vai quantificar, né? Por exemplo, uma live de um pesquisador que faz pelo Instagram, ele só tem aquela comunicação. Você transmite a live pelo YouTube, você tem ali um DOI gerado. Um DOI você consegue colocar dentro do seu currículo Lattes como uma publicação que você fez, uma produção científica sua. Então, as limitações, elas começam a gerir novas mudanças de cenário. Antes você não tinha essa preocupação, eu vou fazer uma live no YouTube para gerar um DOI para colocar no meu Lattes. Hoje os pesquisadores estão começando a pensar, entre uma live no Instagram e uma live no YouTube, vamos fazer uma live mais organizada no YouTube para gerar um DOI, a gente coloca no currículo Lattes, isso vai pesar. Então, assim, é toda uma mudança de cenário científico, né? Sim. Os estudos métricos, principalmente os estudos webométricos, ele tem focado nessa perspectiva de conseguir compreender como é que está sendo esse comportamento informacional da sociedade por meio dessas redes sociais. Se antes a gente calculava o impacto de uma publicação devido à quantidade de acessos que aquela publicação possuía, ou a quantidade de vezes que ela era baixada, agora como que a gente quantifica uma discussão como a nossa? Né? Como que a gente sabe que está tendo engajamento da sociedade? Então, começa a se analisar que surgiu agora os famosos 3 Cs. Curtidas, comentários e compartilhamentos. E esses 3 Cs, eles estão sendo os limitadores de impacto para compreender a comunicação científica. Então, quer dizer, quanto mais curtidas, antes era, se eu tivesse mais curtidas, assim, era índice de que realmente a sociedade estava tendo engajamento naquela minha publicação. Agora, compreende-se que não basta ser apenas uma curtida. Compreende-se que uma curtida ela não tem tanto engajamento, porque para você curtir uma determinada publicação, você pode ler aquele título, em breve, alguma coisa. Às vezes a gente nem lê, vê que foi um amigo que publicou e apenas curte. Né? Já a questão do compartilhamento já mostra que você precisa ter um engajamento melhor. Então, tipo assim, se aquela publica alguma coisa no Instagram dela, para alguém compartilhar, obviamente, ele vai ter que ler, entender, né? Transformar a informação em conhecimento para compartilhar, para mostrar que ali ele tem um pensamento similar ao daquele, por isso aquela publicação é interessante. Mas a gente percebe que o comentar, ele tem um impacto muito maior. Sim. Porque quem comenta não só se mostra, né? Ele cria um rastro ali na web, ele se mostra, ele se presencia na web, como ele também se posiciona. Então, a gente percebe que o comentar tem um engajamento muito maior. Então, até que ponto uma curtida e um comentário ele pode ser analisado da mesma forma para avaliar a comunicação científica que está ocorrendo nas redes sociais. Então, isso a gente precisa pensar
E há uma diferença entre o comentário, que é quando eu exponho as minhas ideias, e há o chamamento. O chamamento é quando eu coloco o nome de alguém naquela sua publicação para que aquela pessoa veja. Eu não compartilhei, mas eu chamei alguém para dentro da sua rede social e, consequentemente, aquela pessoa possivelmente vai te seguir. Então, todas essas características hoje, elas estão integrando os estudos webométricos com essa perspectiva de compreender essa comunicação científica, esse impacto que está ocorrendo. Então, é um cenário que mudou, que está sendo alvo de muitas discussões e que são discussões que precisam ser feitas de forma rápida para a gente poder compreender tudo isso que está acontecendo nesse boom de pandemia, nesse boom de informação em redes sociais, que muitas vezes a gente não consegue nem acompanhar. São várias lives às 18 horas, a gente tem que selecionar o dia de cada uma delas para poder se manter inteirado. Se antes a gente se programava um ano para participar de um evento científico, hoje às 18 horas a gente tem vários eventos científicos que a gente não sabe por onde começar. Então, assim, é uma preocupação muito grande nós pesquisadores, né? Mas esse fazer ciência é muito interessante. É uma forma muito diferente que tem ocorrido. E, assim, essa participação das pessoas na interação com as redes sociais também traz um aspecto interessante para ser analisado, principalmente quando a gente analisa a questão da saúde. Se você parar para pensar, quando a gente passa por qualquer problema de saúde, a primeira coisa que a gente faz é procurar Dr. Google. Rapidinho a gente entra ali no Google, Dr. Google, estou sentindo febre, será a Covid? Perdi o paladar. Então, assim, esses rastros que a sociedade vai colocando na web também tem sido muitos instrumentos de análise. Porque se você parar para pensar, é o comportamento da sociedade que reflete o cenário epidemiológico do país. Você percebe que as pessoas não sentem um sintoma e correm para o posto de saúde mais próximo. Eles vão procurar no Google. Então, se a gente parar para pensar nessa perspectiva, o Google tem sido o principal elemento de pesquisação realmente para compreender como é que esse cenário epidemiológico ou pandemiológico que a gente está vivendo agora, ele pode contribuir através da própria sociedade. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva de analisar o comportamento da sociedade por meio dessas redes sociais, utilizando ferramentas métricas para capturar esses dados e analisar, é possível da gente compreender um comportamento que vai trazer métodos preditivos para cenários que vão ocorrer. Por exemplo, quando a gente pesquisa lá no Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta onde ele faz uma análise de tendências, que são todas as buscas que a gente realiza no Google, elas são arquivadas. Então, cada uma dessas buscas, tanto a nível nacional quanto internacional. Então, o Google arquiva todas essas buscas por esses termos, e quando você procura pelo Google Trends, você procura no Google Trends por um determinado termo, ele te dá uma estatística, né, nivelada da procura por aquele assunto. Então, assim, se a gente for analisar no Google Trends, lá em dezembro de 2019, quando começou todo esse furdunço por conta do Covid lá na China, lá em Wuhan, se a gente for procurar no Google em 2019, em dezembro, na China especificamente, você começa a perceber que já há termos relacionados ao Covid, mas voltados para os sintomas, porque a sociedade ainda não sabia que era Covid. Né? Depois que a gente tem um marco, principalmente no Brasil, que foi mais ou menos entre fevereiro e março, é que isso eclodiu no Google. E é possível compreender termos relacionados. Então, as pessoas procuraram, além de procurar por febre ou perda de paladar, perda de olfato, foram procurando por outros sintomas que ali já trazia os principais sintomas que a sociedade estava sentindo. Então, se você parar para pensar assim, numa perspectiva de comportamento, antes mesmo disso chegar no Brasil, já se pesquisava aqui sintomas da doença que a sociedade sentia. Né? Tava até vendo uma reportagem que teve no Fantástico, que estava falando que apesar do primeiro caso no Brasil ter sido registrado em março, né, foi descoberto que no esgoto brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro, já havia vestígios do vírus
Sim. Antes mesmo da chegada do carnaval, as pessoas já estavam com o vírus. Então, assim, essas pessoas procuraram no Google por esses termos. Se você analisasse em toda essa perspectiva, quanto que o Google pode trazer resultados para você, né? E é nessa perspectiva que muitas pesquisas estão sendo realizadas, inclusive minhas pesquisas, né? Para compreender como é que esse comportamento que ocorre no Google, dessa sociedade, pode ser associada com o comportamento dessas redes sociais e com os dados que o Ministério da Saúde apresenta. E a gente encontra muitas falhas nesse processo. Uma das principais falhas no processo é a não reflexão pelo Ministério da Saúde do que realmente ocorre. Né? Quando eu fiz toda uma análise, foram mais de 3 anos analisados sobre casos de Zika aqui no Brasil, os casos de microcefalia, os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde realmente não refletiam o que realmente acontecia no Brasil. Porque muitas pessoas não iam procurar ajuda médica para mostrar lá, através dos seus exames, o que realmente acontecia. Os hospitais estavam lotados, a realidade brasileira ela é dolorosa. Então, as pessoas não iam até um hospital, até porque não havia tratamento, né? Nem cura para a Zika. Então, se você sabia que você estava com sintomas da Zika, você ficava em casa, tomava lá um paracetamol, ibuprofeno, que foi o que mais se tomou durante o período da Zika, e você não ia no hospital. Então, as pessoas que procuravam realmente os hospitais eram as pessoas que estavam com casos muito graves, ou então pessoas que já trariam ali doenças congênitas, ou as grávidas e tudo mais. Mas, de uma forma geral, o Ministério da Saúde ele não consegue refletir o que realmente ocorre no Brasil, por conta de todo um sistema falho, né? E que é um problema que ocorre há muitos anos, e que realmente ele não transparece, né? E quando a gente vai analisar cientificamente esses dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, a gente choca, porque a realidade do sistema, todo o sistema sanitário do Brasil, todo esse sistema de vigilância sanitária, ele é muito falho, ele não reflete o que realmente acontece. Então, no momento das minhas pesquisas que eu estava realizando, quando eu comparei as pesquisas da própria sociedade no Google Trends, aqui no Brasil, por estados e municípios, comparando esses dados com os dados do Ministério da Saúde, é gritante, porque assim, eram muitas pessoas em cada cidade procurando por aqueles assuntos, e os dados do Ministério da Saúde diziam que naquela cidade só tinha 1 ou 2 pessoas doentes. Mas havia muitas pesquisas, então a gente sabe que os números eram bem maiores. O ruim do Google Trends é que a gente não consegue contabilizar, né? Ele só dá uma mediana ali entre 0 e 100. Ele faz todo um cálculo para construir um gráfico coerente, porque senão iam ter muitas oscilações. Então, esses estudos métricos, quando você consegue associar ele tanto com os dados comparados do Ministério da Saúde, quanto os dados representados pela própria sociedade, assim como os dados representados pela mídia, pelas próprias notícias, a repercussão que essas notícias causam, a gente consegue analisar uma tríade muito interessante. Porque, por exemplo, uma coisa que eu me questionava muito, como que ocorre todo esse processo de busca da sociedade por ajuda médica? Primeiro a gente procura no Google pelos sintomas, para depois procurar ajuda médica, ou será que é depois de uma notícia de grande repercussão que a gente procura o Google? Como que ocorre? E eu pude verificar também que a mídia ela é muito impactante nesse processo de disponibilização de informações que vão interferir no comportamento. Um dos casos muito interessantes foi o do H1N1, que teve em Goiânia, né? Que os primeiros casos foi lá na Vila São Catolengo, né? São Cotolengo. São Catolengo. Cotolengo. É Cotolengo. Cotolengo. É uma vila, né, de pessoas, não sei explicar muito bem, mas assim, são pessoas... É com hanseníase, é com câncer de pele, algumas coisas, é nesse sentido, assim, de doenças mais degenerativas. E daí os primeiros casos começaram a surgir, mas não se tinha ainda um entendimento do que se tratava a doença. Então, a mídia local foi para o hospital lá, para o espaço,
e noticiou em grande repercussão que estava chegando uma doença que poucas pessoas conheciam, que o pessoal da Fiocruz estava em Goiás tentando compreender. E após a Fiocruz estabelecer que realmente o que estava acontecendo lá era um surto de H1N1, a mídia publicou de forma assim estarrecedora, né? Tá tendo um surto, uma epidemia de H1N1 em Goiás. Procurem os postos, vão se vacinar. E daí não estava acontecendo ainda uma epidemia, era apenas um surto. Sendo que a mídia foi tão impactante, foi tão enfática, que fez toda a população procurar os hospitais. Então, os hospitais se lotaram e muitos desses hospitais colocaram tendas em espaços fora para poder atender todo esse público, para dar vacina em todo mundo. E aconteceu que todo o chamamento da mídia que fez a população procurar os hospitais, fez com que tivesse aglomerações e surgiu a epidemia que ainda não tinha ocorrido. E a mídia se vangloriava dizendo assim, nós conseguimos identificar antes do Ministério da Saúde que estava tendo uma epidemia. Mas foi a própria mídia que causou a epidemia, por conta de todo o chamamento que ele fez da população e não de uma orientação de que realmente se deveria ter cuidados e ficar em casa, mas assim, causou uma repercussão muito grande. Então, quando a gente vê todo esse cenário do impacto da mídia, a gente consegue perceber o quanto que ela impacta no comportamento da sociedade. A sociedade, no mesmo período, correu para o Google para compreender o que era H1N1, o que era H1N2, quais eram os sintomas. E depois ficaram todo mundo desesperado, superlotaram os hospitais públicos para tentar compreender. Então, esses dados dessa tríade que eu estou falando para vocês, eles foram capturados por meio de estudos ebométricos, por meio de ferramentas específicas, e mostrou que realmente há uma grande relação entre os casos notificados da doença e as buscas das pessoas. Inicialmente, eu consigo afirmar que a mídia ela se antecipa pelo menos uma semana antes de uma epidemia. A mídia ela começa a fazer essas análises, obviamente, né, em toda a internet, para ver quais são os termos de tendência, e ele se antecipa por conta disso, ele já analisa o comportamento dessa sociedade. Então, a mídia, com mais ou menos uma semana de antecedência, ela consegue identificar uma possível epidemia. E logo em seguida, você vê curvas muito similares entre o processo de procura da sociedade por ajuda no Google e nos postos de saúde, nos hospitais. Então, é basicamente o mesmo momento em que a sociedade procura a ajuda do Google e dos hospitais. Então, compreende-se que primeiro a sociedade procura aquelas informações, quando ele constata que ele está com sintomas, ele diz, agora eu vou no hospital e eu vou procurar ajuda médica. E são curvas muito similares. Essas ferramentas, elas são bem pertinentes para a gente compreender todos esses cenários epidemiológicos que ocorrem na sociedade. Esses estudos, tanto os webométricos, para fazer essas análises desses cenários epidemiológicos e pandemiológicos do que eu estou falando, assim como os estudos altimétricos, que analisam as redes sociais, eles têm sido muito tendenciosos ultimamente para a gente conseguir realmente refletir essa comunicação, tanto científica como social, e compreender todos esses elementos que estão norteando agora a nossa sociedade, como o estudo está impactando. Né? Muito interessante. Inclusive, essas pesquisas que eu estou relatando para vocês, até foi um dos elementos que possibilitou o prêmio do professor Fábio Gouveia, que foi divulgado hoje. O professor Fábio Gouveia, que foi um orientador, ele é pesquisador da Fiocruz, junto com a Eliane, e eles ganharam o prêmio Altimetric, justamente por conta da proposta de acompanhamento dessa tríade que eu estou falando para vocês, dos casos notificados, junto com as buscas das pessoas e as notícias. Então, assim, há 6 meses, desde o período que começou a ver toda essa repercussão da pandemia, eles começaram a coletar esses dados para conseguir verificar todo esse comportamento informacional que está existindo. E daí eles ganharam o prêmio Altimetric de investimento para poder fazer pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto e assim refletir como é que todo esse processo de Covid está impactando tanto a mídia quanto a sociedade.
Isso é algo muito bacana, porque a gente vê que está tendo muito investimento voltado para essas pesquisas métricas de informação e como que elas têm ajudado a sociedade de uma forma geral, né? A gente fala muito sobre fazer ciência e ajudar a sociedade, mas a gente não sabe muito por onde começar. Quando a gente se depara com uma ferramenta dessa que consegue até mesmo fazer estudos preditivos de uma epidemia, de uma pandemia, é algo que a gente precisa realmente fornecer mais fomentos para que essas pesquisas sejam realizadas e assim a gente consegue diversos nos Estados Unidos pesquisas médicas de informação, elas são constantemente nos Estados Unidos é muito comum ter muita morte por pneumonia, né? Por conta que nos Estados Unidos tem muito frio, uma mudança muito brusca de temperatura. Então, o maior caso de morte nos Estados Unidos tem sido de pneumonia. E o que os pesquisadores têm feito? Estudos métricos de informação para analisar o comportamento dessa sociedade na internet. Então, esses pesquisadores começam a acompanhar mas e a rua, entre tantos outros que eles usam aqui no Brasil, que a gente usa bem mais. Mas, assim, eles fazem todo o acompanhamento diário dessas buscas por esses termos. E quando eles começam a identificar que a sociedade está procurando muito por termos relacionados à gripe ou influenza, como eles chamam lá, eles começam a identificar que está surgindo realmente um surto de pneumonia. E daí eles começam a vir com políticas públicas, começam a conscientizar a sociedade do que precisa ser feito, dos medicamentos que precisam ser tomados. E assim eles conseguiram fazer com que várias pessoas não superlotassem os hospitais por conta de problemas relacionados à pneumonia e estão conseguindo cada vez mais diminuir esses índices de morte por pneumonia no país, justamente utilizando estudos métricos de informação. É muito interessante. Eu não sei se eu já falei demais, que ele ainda estou no meu tempo. Tá bom, mas assim, deu tempo sim. Mas tá tão bom que a gente não vê o tempo passar. Tá bom vendo você falar. Eu me empolgo. Não, e a sua fala, assim, é muito esclarecedora e tem muitas das perguntas que foram enviadas, você passou por algumas, mas aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque é isso que você falou, esse fazer ciência aqui, esse popularizar a ciência, faz com que pessoas que às vezes não são da área ou são recém-chegadas, nos enviem perguntas, e às vezes são dúvidas básicas, e é bom, porque outras pessoas que acessarem depois essa live também podem ter essa compreensão. Às vezes eu saio na rua assim, e pessoas aqui próximas, aí falam, olha, eu vi a sua live, pessoas que não têm nada a ver com a nossa área, nada. Você entendeu? Então ela passa a ter conhecimento de assuntos que não são pertinentes a ela, mas ela assiste. E ela passa a ter um conhecimento, né, a respeito daquilo que está sendo discutido. Então, assim, parabenizar a sua fala, que foi muito boa, esclarecedora, né? Domina demais e é bom, traz uma fala simples e ao mesmo tempo científica, dando né, esses dois eixos, né? Conseguindo falar dentro dessas duas áreas, tanto para a população quanto para o eixo científico. Eu vou ativar os comentários para a gente também deixar o pessoal participar conosco, né? E tem uma pergunta, e deve ser alguém que te conhece, ou pelo menos visitou o seu Lattes. A conexão está falhando, Keila. A conexão está falhando um pouquinho. Falei um pouquinho. Sua pesquisa de doutorado foi um estudo voltado para a compreensão do informacional da sociedade brasileira diante da chikungunya, né, e da Zika, que você falou, entre os anos de 2016 e 2017. Quais as semelhanças desses dois momentos de causa na saúde pública com relação ao comportamento informacional? Você percebe alguma relação desses dois momentos? Relação de quê? Dos dois momentos? Desse momento hoje, que nós estamos vivendo essa pandemia, e o comportamento das pessoas naquela época da chikungunya, pelo menos o que eu entendi foi isso, né? Se você percebe semelhanças
das pessoas quando teve a questão dessa epidemia da dengue e chikungunya e hoje dessa pandemia com o coronavírus. Como que você analisa o comportamento informacional dessas duas instâncias? Olha, o comportamento informacional tem sido bastante diferente, né? Porque a mídia ela tem sido bastante tendenciosa para ser de conscientização do distanciamento social, que realmente é a única ferramenta que a gente possui agora para a gente poder controlar o Covid. Por mais que algumas pessoas não concordem, né, achem que realmente o uso de máscaras, o uso de álcool, mas é o distanciamento faz com que realmente o Covid ele não seja espalhado para a sociedade de uma forma geral. Então, assim, essa mídia, ela está muito mais enfática. Uma das coisas que é muito comum é a associação das publicações midiáticas com questões governamentais e questões políticas. Todas as vezes que eu analisei as notícias, que foram mais de 18 canais diferentes que falavam, notícias que falavam sobre Zika, dengue, chikungunya, nos períodos respectivos das epidemias, era observado que muitas das pessoas que colocavam comentários nessas redes sociais, elas enfatizavam a questão do governo. Então, nesse atual cenário, isso não mudou. Então, assim, as pessoas elas ainda relacionam muito a questão do governo, da presidência e dos ministros de saúde como elementos primordiais para a tomada de decisão e impacto da sociedade. Esse cenário ele é igual. Em relação às mídias, a mídia, na pandemia de hoje, ela tem sido muito mais importante nesse processo de conscientização do que nos outros processos por conta da quantidade de notícias que eram publicadas. Por exemplo, quando eu fiz a pesquisa, em 2000, eu percebi que em 2020 nós teríamos uma pandemia, uma epidemia de chikungunya. Sheila, você me ouve? Sheila? Ou Keila? Oi, pode falar. Deu uma quedinha aqui, pode falar. Não está muito boa a minha conexão. Em relação à questão das notícias e a relação com a política, continua a mesma coisa. A sociedade é muito enfática em identificar essa importância dos poderes públicos e das políticas públicas. Porque, por exemplo, quando a gente fala de dengue e chikungunya, houve uma grande repercussão feita pelas mídias através do Ministério da Saúde com propagandas que dizia dengue, se você não cuidar, ela vai te matar. Então, tipo assim, o governo jogava a responsabilidade em cima da sociedade. Falava sobre tampinha de garrafas, falava sobre lixos acumulados, mas muitas dessas pessoas tinham esgoto a céu aberto na frente de casa. Então, assim, o governo, de uma forma geral, jogava essa responsabilidade em cima da sociedade, como se somente a sociedade fosse o único responsável pela epidemia de Zika, dengue, chikungunya que teve. Mas ele tirava o corpo fora em relação à estrutura das nossas cidades, em relação a toda a estrutura sanitária, toda a questão de saneamento básico da nossa sociedade. E mais uma vez a gente percebe que por questões políticas, mais uma vez também é jogado sobre nossas responsabilidades essa questão da importância do isolamento e tudo mais. Em relação à questão dos dados do Ministério da Saúde, continuam todos os boletins epidemiológicos do período de dengue, chikungunya e zika, os períodos de epidemia, eles não eram informados diariamente e os dados eles passavam por oscilações muito intensas. Essa mesma dificuldade ainda persiste. Então, se hoje você pega um boletim epidemiológico da semana passada, daqui a 2 semanas, quando você pegar ele de novo, ele vai ter sofrido alterações. Tudo isso por conta da comunicação existente entre as secretarias municipais de saúde e o órgão geral do Ministério da Saúde, porque muitas dessas secretarias não têm nem sequer internet para poder disponibilizar esses dados. Então, quando esses dados chegam no Ministério da Saúde, eles já chegam obsoletos. Então, assim, os dados já passaram, as informações elas estão
erradas, elas não estão sendo atualizadas como deveriam. Então, é o mesmo cenário em relação a esses dados do Ministério da Saúde. Em relação à busca da sociedade por assuntos relacionados ao Covid, é um cenário diferente, porque o Covid a gente ainda não tem muita coisa que realmente oriente ao que fazer quando você está com Covid. Em relação a dengue, zika e chikungunya, eram cenários diferentes, porque a gente já sabia mais ou menos de como se tratava a doença, né, com exceção da zika, e sabíamos como poderíamos monitorar aquela doença. A Covid, ela tem um rastro muito mais forte em relação a mortes comparada à zika, né? Sim. E a chikungunya, apesar de ela ser uma doença não muito falada na mídia, ela é muito impactante na sociedade. Em 2018, eu pude identificar por meio dos estudos que nós teríamos uma grande epidemia de chikungunya em 2019 e 2020. E a mídia não falava sobre chikungunya, assim como não tem falado. Mas nós estamos passando por uma forte epidemia de chikungunya. Mas por que não se fala? Porque chikungunya não mata. A chikungunya tem efeitos, alguns até crônicos, né? Você pode realmente passar o resto da sua vida com problemas crônicos, mas ela não mata. A zika mata, Covid mata. Então, a mídia ela é muito tendenciosa a trazer esses assuntos impactantes, porque é o que chama a atenção da sociedade. Sim. Então, são cenários diferentes, mas que, de certo modo, a mídia vai se comportando de acordo com os interesses dela, que é justamente atrair mais pessoas para assuntos mais polêmicos. Mas o cenário de epidemia de chikungunya nós estamos vivenciando e realmente uma quantidade muito grande de pessoas que estão contraindo a doença e que estão sentindo problemas relacionados a articulações, que estão procurando e superlotando os hospitais, precisando de ajuda. Então, são cenários com algumas divergências e algumas convergências. Esses dados que você colocou agora foi a questão de curiosidade mesmo. Com esse pico, né, que você disse com relação à chikungunya, que você previu, né, de 2019, 2020, ele se efetiva no norte, nordeste, ou isso o Brasil inteiro? Em todo o Brasil. Na verdade, quando foi analisado foi analisado primeiro a nível estadual e depois a nível nacional. E foi identificado que já em finalzinho de 2017, a curvatura de casos de chikungunya já começava a ficar muito maior do que os casos de zika. Porém, a mídia e o próprio Ministério da Saúde não falavam em lugar algum sobre o que estava acontecendo na sociedade. Infelizmente. Sim. Mas os casos estavam sendo notificados pelo Ministério da Saúde, as pessoas que faziam os testes, né? E as buscas na internet por termos relacionados a chikungunya eram enormes. Entendi. Tem uma pergunta aqui, eu acho que dá tempo de você responder ela ainda. De que forma, porque o Instagram só nos dá 58 minutos, mas a gente vai voltar, tá? Porque tem pergunta aqui, o povo quer saber. Tá. De que forma os estudos métricos da informação colaboram nos estudos de comportamento informacional da população brasileira? Analisando esse comportamento, é possível identificar quais são os fatores que tendenciam a essas pessoas procurarem informação e como determinadas informações elas têm impacto na sociedade. Então, por que uma determinada informação relacionada a chikungunya não tem tanto impacto quanto a informação relacionada a zika? Então, tudo que relaciona como essa notícia é publicada e as informações acerca dessas doenças, como que ela é transmitida, ela impacta na forma como você busca e usa aquela informação. E os estudos métricos é capaz de analisar esse impacto, esse engajamento informacional da sociedade que procura por esses termos. Entendi. No caso, analisa somente o comportamento. A competência você tem como avaliar pelos estudos métricos ou não? Não, porque a competência é um estudo qualitativo. E os estudos métricos, ele faz análise quantitativa. Entendi. Tem uma pergunta aqui para saber a webometria e o webimetria possuem as mesmas finalidades de uso dentro desses estudos métricos? Não, são coisas diferentes. A webometria, ela trabalha com estudo de links. Ela analisa os links de determinados sites. Ele verifica como é a comunicação científica, principalmente entre instituições.
a comunicação de sites, como que um site linka um outro. Então, nós temos ali os estudos webométricos. Os estudos webmétricos trabalham com ferramentas para extrair quantificação de busca por informações. Então, quando a gente fala de utilizar o Google Trends, quando utilizar o Facebook, o YouTube, a gente tem aí estudos webmétricos para extrair esses dados. Entendi. Isso. O pessoal já está entrando aí também. E enquanto isso, você nos explica por que a altimetria é considerada a métrica social a serviço de uma ciência mais democrática. Porque a altimetria, ela foca muito a questão tanto da ciência aberta quanto dos dados abertos. A altimetria, ela faz toda uma quantificação do que está sendo publicado e divulgado nas redes sociais acadêmicas. Então, ela preza muito por essa questão da democratização, justamente por conta dessa perspectiva da ciência aberta. A ciência é feita para muitos. É uma ciência que realmente ela possa ser divulgada, todos os seus resultados, assim como os dados também serem abertos. Ou seja, a gente tem alguns periódicos que, para você publicar, você tem que pagar. Alguns periódicos, para você acessar, você tem que pagar. Então, toda essa questão da ciência aberta, dos dados abertos, eles são direcionados para o entendimento de que se construa uma comunicação científica, uma produção científica que seja acessível a todos e todas de forma livre. Nessa perspectiva, a gente vê que os estudos altimétricos, eles são justamente direcionados para essa ciência aberta. Por isso que ele é compreendido como um estudo voltado para a democratização da ciência. Tem uma outra pergunta que vai dentro do uso das métricas, auxiliam na captação de recursos para o desenvolvimento de projetos de pesquisas? E se sim, quais as áreas que mais se beneficiam com esses dados? Todas as áreas elas possuem benefícios. O que acontece? A CAPES ela precisa de indicadores métricos para poder analisar quais são as áreas que estão desenvolvendo mais ciência para assim delimitar quem vai receber mais fomento, né? Acontece que essas áreas, quando elas publicam, né, que um dos indicadores é a quantidade de publicação, seja num programa de pós-graduação, seja relacionado ao qualis de uma revista, a gente percebe que quanto mais os professores publicam em revistas de qualis mais alto, a gente percebe que há uma comunicação científica de maior qualidade. Porque subentende-se que se as pesquisas, as revistas de qualis A1 e A2 são as revistas de mais renome, que são mais reconhecidas, se você publica nesses periódicos, você tem um reconhecimento maior entre os pares. E compreende-se que ela tem uma dimensão maior, né? A sua pesquisa ela tem realmente um reconhecimento sobre a qualidade do que é produzido. Então, essa contagem em relação ao que você publica, você como professor pesquisador, porque nem todo professor é pesquisador e nem todo pesquisador é professor. Então, esses professores e pesquisadores, eles são avaliados por meio dessa quantidade de publicação. Que são, por exemplo, o índice H, que é a quantidade de publicações relacionadas ao impacto. Porque não importa se você publicou 10 artigos científicos esse ano, mas o que me importa é se daqui a 2, 3 anos, esses 10 artigos científicos causaram algum tipo de impacto, que a gente chama de fator de impacto, que é justamente identificar como que a sociedade científica utilizou, como que esse artigo científico foi citado pelos pares. Porque compreende-se que esses indicadores eles são utilizados nessas perspectivas de compreender como que o que eu estou produzindo está sendo usado. Não me basta apenas produzir, não é só uma quantidade, mas como que essa quantidade ela está sendo usada pelos outros pares. Então, esses indicadores métricos, principalmente a bibliometria e a cientometria, são as peças-chave para muitos dos critérios avaliativos da CAPES e do CNPq para definição, assim como o FAPESP, também outras fundações, para definição de quem vai receber o maior provento.
E daí você pode me perguntar, professora, realmente algumas áreas elas se sobressaem em relação a isso? Sim. Acontece que muitas dessas áreas é uma perspectiva diferente da forma de publicação. Se você parar para analisar, as publicações de humanas, nós convencionalmente publicamos artigos muito longos e com quantidade restrita de pessoas. Já na área biológica, na área de saúde, na parte de pessoas que trabalham com laboratórios, há uma grande equipe para a produção de uma determinada pesquisa. Então, assim, eles processam artigos científicos mais curtos, de 1, 2, 3 laudas, né? Mas eles causam impacto tanto quanto os nossos, mas o processo de produção da área de humanas, ele é diferente nessa perspectiva de escrita, né? Porque os pesquisadores, por exemplo, da área de saúde, eles produzem um artigo científico mais sucinto, mas eles vêm de um processo de laboratório mais extenso do que o nosso, né? Porque eles fazem todo um processo prático de análise, que muitas vezes demora meses e até anos para analisar um determinado substância, um produto ou coisa assim. E as pesquisas mais voltadas para a área de humanas, a gente tem muita visão bibliográfica, né? Que é uma esfera mais diferente. Então, essas produções, obviamente, e assim, a agilidade que os nossos periódicos, eles disponibilizam essas publicações. Às vezes a gente publica, a gente manda um artigo para publicação que demora até 1 ano para ele ser publicado. Em outras áreas, a publicação ela é quase imediata. Em coisa de 1 mês, as publicações elas já estão publicadas, né? Já estão em periódicos. Então, tudo impacta. Até mesmo porque a maioria das revistas científicas dessa área de saúde já estão com a publicação contínua, né? Já estão nesse novo processo. E aí, dentro disso, professora Leidiane, dessa nova percepção de avaliação por pares, dessa, né, nova ciência aberta, acredita que essa avaliação, né, os avaliadores conhecendo quem é o autor e o autor sabendo quem o avaliou, e vai interferir um pouco nesses estudos métricos aqui, de questão de beneficiar por políticas mesmo internas? Não, eu não acredito que vai ter esse benefício. Eu acho até que é uma coisa muito importante, porque eu, como avaliadora de muitos periódicos científicos, no momento em que você para você fazer toda uma análise de um artigo, você não vai apenas dizer para o autor, dizer, olha, seu artigo não foi aceito. Para você dizer que um artigo não foi aceito, você precisa fazer toda uma revisão daquele artigo. Então, você coloca ali suas ideias, você dá sugestões, você analisa como se você estivesse orientando realmente. Lógico que tem avaliadores que não fazem da forma como eu estou falando, apenas diz, olha, não foi aceito, mude determinadas coisas. Mas quando você vê um artigo que ele foi avaliado por um par de uma forma muito minuciosa, a gente consegue identificar que teve uma produção daquele pesquisador contido naquela produção do determinado autor. E eu acho isso muito importante, a gente conseguir identificar quem são as pessoas que estão contribuindo com a sua pesquisa e até que ponto essas considerações elas são pertinentes. Isso vai fazer com que muitos desses avaliadores avaliem de uma forma mais determinados artigos, porque eu já publiquei, já submeti alguns artigos que eu recebi o feedback apenas dizendo, olha, não foi aprovado e refaça o estudo. E você fica, mas refaça por quê? O que foi que deu de errado, né? Então, se você souber quem avaliou, tanto aquela pessoa que vai avaliar o seu artigo, ele vai avaliar com minuciosidade e você vai poder entrar até mesmo em contato com aquela pessoa para compreender por que não foi aceito, o que precisa ser melhorado, porque essa é a perspectiva da ciência. Você meter para você ter uma avaliação dos pares, né? Para você compreender o que precisa melhorar naquela pesquisa, não apenas dizer que não e pronto, né? Para compreensão. Quero aqui agradecer a participação da professora Luciana. E ela está dizendo aqui, fora do escopo do periódico, né? A professora Luciana está aqui sempre com a gente. Não foi porque a gente está falando do escopo. Você olha lá. Isso.
Tem uma pergunta, você até comentou assim brevemente assim a respeito disso, e eu acredito que a pessoa mandou essa pergunta querendo um aprofundamento. Qual a relação entre ciência, e agora tá demais isso, né? E redes sociais? Ciência e redes sociais. Isso influencia no. Ah, tá aqui, é complemento aqui da pergunta, porque eu cortei aqui. Isso influencia no avanço dos estudos métricos? Tá falhando um pouquinho. Agora já tá bom. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, não. Também não tô te ouvindo, não. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Professora Luciano, o pessoal que está aí, a Tatiele, vocês estão me ouvindo? Não, não. Acho que eles também não estão ouvindo, não. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Só a professora Laidiane que não. Só você. Vamos esperar um pouquinho, gente, que deve ser conexão. Eu falei para a professora Laidiane assim que começou a live, né? Que na década de 90, quando a gente falava conexões, a gente sempre ia no material de construção comprar cano, né? Agora, hoje em dia, nós falamos conexão. A gente sempre está falando dessa interligação aqui. Laidiane, sai. Isso. Aí eu retirei ela, né? Aí vamos esperar um pouquinho, né, para ela retornar e deve de ser essas questões mesmo de conexão aí, de sinal, né? Não é, professora Luciana? Ele falava assim, ó, oh, gente, vamos ali comprar uma conexão. Aí a gente ia lá no material de construção, comprar cano, comprar as coisas. Hoje não. Vamos esperar a conexão, aí a questão da internet, né? Como que muda, né? Essa dinâmica social, os termos, né? Dentro da nossa sociedade. Isso é bem bacana. Oi, Weber. O Weber também é nosso amigo, sempre está aqui conosco. Obrigada, tá? O pessoal está sempre aqui. É muito bom ter vocês aqui. Vamos esperar ela aqui, ó, ela voltando. Aê! Voltei. Então, qual a relação entre ciência e redes sociais? E isso influencia no avanço dos estudos métricos? Sim, com certeza. Qual a relação entre ciência e redes sociais? É que atualmente a gente está levando a ciência para dentro das redes sociais, o que a gente configura como redes sociais acadêmicas. Antes, as redes sociais elas serviam apenas para comunicação, interação entre as pessoas. E hoje a gente percebe que muitos pesquisadores que utilizam essas redes sociais têm divulgado as suas pesquisas, os seus desenvolvimentos, notícias, eventos nessas redes sociais. Então, a comunicação científica e a ciência ela está migrando para dentro dessas redes sociais. E antes da pandemia, a gente tinha uma divisão entre redes sociais convencionais, que é o Instagram, o YouTube, e as redes sociais acadêmicas, que é o Acadêmico Tudo, dentre outras, como, por exemplo, mecanismos de referências, que fazia todo um levantamento de produção, e como o Mendeley, por exemplo, que é considerada uma rede social acadêmica. E depois da pandemia, a gente teve uma junção dessas redes sociais, justamente porque os professores, os pesquisadores trouxeram para essas redes sociais convencionais toda essa perspectiva de ciência, que é como a professora Keila está fazendo aqui, está trazendo ciência para dentro da rede social convencional dela, e que hoje já pode ser considerado uma rede social acadêmica também. Sim, e é um projeto de extensão, então ele tem esse cunho também, né? E de forma a popularizar, a gente tentar falar de uma forma mais simples, para que outros que não sejam da nossa área compreendam, né, o que nós estamos falando. Tem uma pergunta aqui mais simples: quais os indicadores e aplicações, você já até falou isso, webométricos? Olha,
existem algumas ferramentas e indicadores. Dentro de indicadores webométricos, por exemplo, nós temos o fator de impacto web, temos densidade de rede, temos tamanho, e as ferramentas elas vão variar de acordo com a forma que você quer coletar aqueles dados. Tá me ouvindo, Keila? Tô, assim, tá cortando, mas estou te ouvindo. Mas dá para ouvir. Uhum. Agora não tô te ouvindo, não. Essas ferramentas, elas estão num processo constante. Agora você tá cortando muito, tá cortando bastante. Não tem Mas pode jeito. falar agora. O técnico já veio aqui hoje, viu? Em relação a indicadores, seriam indicadores como tamanho do site, visibilidade desses sites, densidade de rede, fator de impacto web. Eles utilizam ferramentas para extrair dados e, a partir desses indicadores, fazer essa análise. Essas ferramentas, elas passam por diversas atualizações, porque muitas vezes elas deixam de funcionar, elas ficam obsoletas. Por exemplo, em 2018, eu utilizei o NetVis para extrair dados do Facebook. E em 2019, o NetVis parou de funcionar. O NetVis era uma ferramenta dentro do próprio Instagram que disponibilizava os dados dentro do próprio Facebook que disponibilizava os dados do Facebook para você fazer extração de dados de páginas específicas do Facebook e você conseguia fazer a mineração desses dados. E daí o NetVis parou de funcionar. Então, a gente já vai para uma outra ferramenta, que daí parou de funcionar também. Daí a gente vai tentando encontrar essas ferramentas e extraindo esses dados. Porque o que acontece? Essas redes sociais, elas têm tido uma preocupação constante sobre essa preocupação de extração de dados. Porque nem todo mundo extrai os dados das redes sociais buscando benefícios. Algumas pessoas realmente utilizam os dados, principalmente do Facebook, para uma perspectiva mais maléfica, né? Para fazer alguns trabalhos assim voltados ou para prejudicar alguém ou uma determinada comunidade específica. Então, cada vez mais as redes sociais a deixar esses dados mais fechados, para que a gente não consiga capturar por qualquer ferramenta. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, assim, se eu listar uma quantidade de ferramentas para você hoje, amanhã talvez algumas delas já nem funcionem mais. Então, é uma busca incessante desses pesquisadores que trabalham com estudos métricos de informação para conseguir coletar esses dados por conta da forma obsoleta que essas ferramentas ficam. Muito rápido. Com essa questão dessa lei de proteção dos dados aí, você acredita, porque ela está voltando agora, né? Fizeram uma revisão nela, você acredita que vai fechar ainda mais essa questão da gente conseguir minerar os dados? Fechar vai. Eu acho que a tendência cada vez mais é das redes sociais elas tentarem dificultar o acesso a esses dados. Mas, assim, é compreensível esse comportamento, essa preocupação dessas redes sociais. Né? A gente teve, por exemplo, já faz mais de um ano que o Lattes resolveu criptografar. Então, agora, para você conseguir coletar os dados do Lattes, você precisa preencher o CAPTCHA, que é justamente um dos obstáculos para você não extrair muitos currículos de uma vez só. Então, você tem que fazer toda uma linguagem computacional para conseguir extrair esses dados. Então, cada vez mais a gente percebe que está sendo mais dificultoso esse processo, mas existem ferramentas, existem atualizações e a gente vai tentando driblar todos esses obstáculos. Tem uma pergunta aqui, que a pessoa quer saber assim, estudos métricos interferem em arquitetura da informação? O que é essa arquitetura da informação? Ela está querendo mais compreender mesmo esses dois âmbitos, né? Ou se eles conversam, ou se são realmente separados um do outro. Se você for analisar a questão dos estudos webométricos, que trabalha com links de sites,
a gente não tem como desassociar da arquitetura da informação. Porque o estudo dos links dos sites, ele é muito voltado para compreender como ocorre a comunicação científica entre sites institucionais. Então, a arquitetura desses sites é um dos elementos importantes para a disponibilização desses links, porque, por exemplo, para você clicar, você achar uma determinada informação na página, por exemplo, do Departamento de Ciência da Informação da UFRN. Estudos mostram que se você precisar clicar mais de 5 opções para você buscar uma informação, você para antes. E se você estiver em busca de comprar alguma coisa, você desiste, você não volta mais para aquele site. Então, tudo isso tem a ver com a arquitetura da informação. Então, se a gente pensar que se esse link, para você achar essa determinada informação, ele está tão escondido ao ponto de eu ter que clicar 5 vezes diferentes para achar aquele link, a gente compreende que o domínio é uma extensão, né? Toda vez que você clica, a extensão aumenta, que é aquela barrinha, normalmente vem um domínio, frn.br. Aí você clica em alguma coisa, aparece barra, extensão. Aí barra, então assim, toda vez que você clica, você vai construindo uma barrinha. Tudo isso é estrutura de links. Então, a arquitetura da informação, ela não tem como desassociar dos estudos webométricos, porque um complementa o outro. Quanto mais organizado um site ele é em relação à sua arquitetura, a comunicação dele com outras instituições, ele é muito mais favorável a uma boa comunicação. Entendi. Como utilizar ou aplicar a lei de Zipf, é isso mesmo? Que esse eu não conheço. Lei de Zipf. Em dados estruturados. Olha, realmente eu não tenho o conhecimento prático de aplicação da lei de Zipf em dados estruturados. Então, assim, infelizmente, em relação a essa pergunta, eu não tenho conhecimento para poder respondê-la. Então tá. Aí aqui estão pedindo, eu não compreendi muito essa pergunta, eu vou tentar traduzir para você aqui, tá? O que podem ser aplicados em arquivometria e bibliometria? O que pode ser aplicado? Bem assim, só isso. Deve ser os estudos, porque só colocou assim, ficou vago, né? A pergunta, então assim, não sei te dizer. O que podem ser aplicados em arquivometria e bibliometria? Em bibliometria, de uma forma geral, seria toda a parte de comunicação científica, tanto para você analisar as produções e referências de um determinado documento, ou seja, como que determinado autor cita outros autores. Então, dentro do objeto da bibliometria, nós temos aí as referências de uma forma geral, que são estudos bibliométricos. Já nos estudos voltados para arquivologia, porque, assim, os estudos métricos, eles têm várias derivações. Então, dentro de uma das derivações, tem esses estudos voltados para arquivologia, que deveria ser os documentos que passam por análises, né? Que são análises temáticas e análises representativas dessa informação. Então, quais são os objetos de análise para aplicar esses estudos? Seriam documentos analíticos, ou seja, documentos de uma determinada instituição para compreender quais são os fatores que trabalham com aquela determinada informação, os órgãos que trabalham com aquela determinada informação, quem usa aquela informação, a quem se destina aquela informação e assim compreender o fluxo daquele documento. É nessa perspectiva. Entendi. E agora, assim, é uma pergunta assim, mais difícil, mas que você vai tirar de letra. Quem é Ilaidiane Oliveira? Quem é Ilaidiane Oliveira? Nossa, quem é a professora Ilaidiane? Quem é essa mulher? Essa realmente me fez refletir. A professora Ilaidiane é uma pesquisadora que saiu da cidade de Natal tentando crescer na vida, uma pesquisadora que veio realmente de uma cidade, de uma região muito humilde da cidade de Natal e que buscou, por meio da educação,
o crescimento e a mudança de vida. Meu pai sempre me dizia que a educação era a única forma de quebrar o sistema. Então, eu sabia que eu precisava estudar para conseguir mudar a vida que eu levava. Então, com todo esse conhecimento, eu uni forças e coragem e estudei muito, passei por muitas dificuldades, passei por muitas situações e resolvi seguir em frente a partir de todas as dificuldades e utilizar a educação para mudar de vida. E eu percebi que a educação também seria a base para mudar a vida de muitas outras pessoas. Então, foi um momento da minha vida em que eu resolvi ser a professora Ilaidiane, uma pessoa com uma carga de experiências, tanto pessoais quanto profissionais, que resolveu levar para outras pessoas o sentido da mudança, de que tudo pode ser melhor se você resolver acreditar no que você quer e se você tiver forças e coragem de ser determinado para alcançar os seus objetivos. Essa é a professora Ilaidiane, que leva a educação e a busca por conhecimento e a mudança para todas as pessoas que buscam. É. Quer mais, né, Ilaidiane? Gente, muito assim, igual eu falei para ela no início, né, muito emocionada por ter a professora Ilaidiane aqui, porque eu tenho um carinho, uma admiração, né, por essa mulher. E para mim também é uma satisfação ter essas pessoas que participam aqui conosco, como a professora Luciana, a professora Fátima, né, e outras tantas outras pessoas que entraram aqui. Quero aqui externar o meu agradecimento a vocês por participarem conosco aqui no Dedo de Prosa. E eu acredito que é uma forma, sim, de fazer ciência, mas de uma forma mais simplificada. Como a professora mesmo disse, antes tínhamos que, às vezes, ter dinheiro para viajarmos, pagar hospedagem, alimentação. E hoje não, a gente pode estar participando de muitos eventos, muitos deles gratuitos, né? E com a mesma consistência, né? Alguns com a mesma consistência científica. Então, assim, muito obrigada, tá? A vocês que participaram aqui conosco. E a professora Ilaidiane, que deu uma de ninja agora e sumiu, que eu não sei cadê ela. Falei, deu uma de ninja, sumiu. É aqueles ninjas que batem fumacinhas e somem. Querendo dormir. Não, mas é só isso mesmo, gente. Muito obrigada. E deixo algumas considerações finais para a professora Ilaidiane. Eu agradeço imensamente o convite da professora Keila, dizer que para mim foi muito gratificante participar, contribuir com esse conhecimento, saber que tem tanta gente interessada em aprender um pouco mais dos estudos métricos. Me coloca à disposição, me mandem e-mails para trocar informações. Me procurem lá pelo direct lá do meu perfil profissional. Vocês podem estar mandando perguntas que eu respondo com o maior prazer, e no que eu puder estar contribuindo, essa comunicação científica, eu vou estar sempre à disposição. Uma alegria muito grande ter tantos amigos aqui que apareceram na live, que participaram, que estão integrando isso tão bacana. E um agradecimento especial a quem não é só professora, mas uma grande amiga, que ela me ajudou em muitos momentos quando eu cheguei lá na cidade de Goiânia. Não conhecia ninguém por aquele, assim, foi além de uma amiga, ela foi um anjo, assim, na minha vida. E ela nem tem noção, assim, do quanto que ela impactou e quanto que eu levo ela com muito carinho no coração, independente de onde eu estiver. Ai, que lindo, gente, que lindo! Eu só quero aqui ler, né, alguns comentários, porque as pessoas tiram um tempo para escrever e a gente tem que valorizar isso, né? Então, a Josélia está parabenizando, a Rosa Cleila Lima, né, está parabenizando também, a Tatiele parabenizando, né, a gente, falando que você é maravilhosa, muito enriquecedora, amou a live. A Emanuela Melo, era um D de prosa, responderam questões de concurso e deram lição de vida. Isso é muito bom, tá vendo? Tanto que isso é legal, né? Ela dizendo ela que foi ótimo. A Luciana, parabéns, meninas. A professora Fátima, a mesma coisa. A Josélia, grata, foi ótimo. E a Luciana dizendo que tá com saudade de você, né? E a professora Maria de Fátima dando felicidade e saúde. Então é isso. Gente, eu não tenho mais o que dizer. Muito obrigada também. Um beijo a